Bom dia. Então, rogando a Deus, né, que possa estar ao nosso lado nesse aprendizado que nós vamos fazer juntos, rogando a Jesus que possa enviar seus mensageiros sempre, né, para nos direcionar na caminhada difícil do mundo de provas, e eu particularmente agradecendo a presença de vocês aqui nessa manhã. O assunto que nós vamos tratar, eu não diria nem que é uma palestra, eu diria que é uma conversa, né? Nós vamos falar de amor. O título é O Amor que Cura, ou a Cura pelo Amor. E lembrando vocês que quando eu vou falar de amor, eu não estou me referindo só a relacionamentos amorosos, eu estou me referindo a um outro tipo de amor, aquele amor integral que atualmente se chama amor ágape, que é aquele amor indiscriminado por todas as criaturas, que é aquele amor de Jesus e que nós estamos caminhando para buscar esse amor. O amor, se a gente vai procurar a definição, ele é visto como uma energia poderosa que pode curar e pode transformar, e a gente vai entender de que forma o amor pode curar. E é a essência do sentimento, representando a lei divina e o objetivo da evolução espiritual. Então, quem tem o Evangelho, segundo o Espiritismo, é só ir no capítulo 11, que vai falar da lei do amor, que é a lei divina, né? Que é uma lei que Deus criou para que todas as criaturas, filhas dele, um dia consigam sentir esse tipo de amor e evoluir. O objetivo da vida é a evolução. Nós estamos encarnados, mesmo que a gente esteja na esfera espiritual, porque nós ficamos indo e vindo, né? Ora estamos lá, ora estamos aqui. Em qualquer dimensão da vida, nós teremos que desenvolver a nossa evolução. Nós podemos demorar, podemos ir mais rápido, né? Mas o objetivo é o da evolução. E o amor é considerado um sol interior que se manifesta pelo perdão, pela renúncia e pelo amor ao próximo. Se nós quisermos saber se nós já aprendemos a amar, a pessoa que ama tem facilidade em perdoar, facilidade em entender o outro que está ao seu lado. Ele consegue ter o sentimento de renúncia. O que é renúncia? Você deixa de fazer para você para fazer pelo outro. Esse outro pode ser um companheiro, uma companheira, um filho, uma filha, um vizinho, um amigo, um primo, um desconhecido. Então, o sentimento de renúncia é próprio das pessoas que amam. Ele sempre se anula pelo outro. Enfim, o amor ao próximo. Quem é o próximo? Quem está mais perto de mim aqui é o Pedro. Então, ele é meu próximo hoje. Se você está no Uber, é o motorista. Se você está num campo de futebol, é quem está do seu lado. Se você está jogando bola, é quem te passou a bola, e assim por diante. Se você está na sua casa, é quem está mais perto. Então, esse, né, é o próximo que Jesus pediu para que a gente amasse. E os Espíritos falam que nós não aprendemos ainda a amar de verdade. E que o fato da gente não conseguir amar de verdade nos torna almas doentes. Eles dizem, os Espíritos, que somos almas doentes. Porque a pessoa que ama de verdade, ela cura. Ela tem uma alma limpa, né? E fala assim para a gente, amar é se preocupar, é proteger, é querer o bem da outra pessoa acima de tudo. Então, nós temos que perguntar para nós mesmos, né? Quem das pessoas que eu conheço, eu me preocupo? Quem das pessoas que eu conheço, eu protejo? Quem das pessoas que eu conheço, eu quero o bem acima de tudo? Então, quando a gente pensa desse jeito, a gente vai descobrindo se nós já estamos conseguindo ou não desenvolver o amor. Estamos no mundo de provas, isso todo mundo sabe, né? E os Espíritos dizem que nós estamos caminhando, né, para evoluir, mas ainda a gente não descobriu o caminho certinho da evolução. Nós estamos procurando esse caminho. E o caminho
para encontrar a evolução é mais facilitado quando você tem um sentimento de amor. Porque enquanto a gente ainda tem a alma carregada de sentimentos ruins, é porque a gente ainda não encontrou o caminho do amor. E quando a gente encontra esse caminho, a gente evolui com a maior facilidade. E nem Jesus, dando o exemplo para a gente de amor, a gente consegue ainda entender o que ele fez. Imagine a pessoa pura, né, uma pessoa que só fez o bem, passar por uma flagelação, passar por uma tortura e sofrer a pior morte que alguém pode ter. A crucificação é a pior morte. É uma morte horrível, porque você fica sem respirar, porque o seu pulmão, o seu diafragma, dilatado pelos braços estendidos, não consegue respirar. E é uma morte demorada, né? E mesmo assim, ele olha e fala, né? Olhando para aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo, ele fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, né? Então, isso é um amor. E ele veio sabendo que tinha que passar por essa situação, por amor a nós, para deixar para nós, né, o roteiro, a receita. Quando a gente quer fazer um bolo, você busca uma receita, e a receita de como evoluir é o Evangelho. Então, ele veio por isso, e por amor. E por que nós somos doentes? Almas doentes. Além de a gente não ter desenvolvido o amor direito, muitos de nós têm orgulho. E o orgulho é um obstáculo para a gente conseguir amar. Por quê? A pessoa orgulhosa, aí vocês vão pensando se vocês conhecem alguém assim. Eu conheço. O orgulhoso, ele não reconhece os erros que ele faz. Na maioria das vezes é uma pessoa soberba, arrogante, né? Se acha sempre superior. E tem dentro de si um sentimento de ser superior às outras pessoas. É o melhor motorista? É o melhor funcionário da empresa? É o mais inteligente? É o que tem mais capacidade? Então, é uma pessoa que às vezes até se isola, porque não quer se contaminar com os outros. Vocês conhecem alguém assim? Sim. Alguns de nós é egoísta. A pessoa egoísta, ela pensa tanto nela, ela acha que ela merece tudo de melhor para ela, para a família dela, e em qualquer situação que ela está, ela pensa primeiro em resolver o problema dela, né? Então, ela não aceita ser fechada no trânsito, ela não aceita que a parte menor da mistura no prato fique para ela, tudo para ela tem que ser melhor. Quem vive com uma pessoa egoísta se sente invisível, porque parece que a pessoa nunca te vê. Ela só se preocupa com ela, sempre com ela, só com ela, né? Às vezes ela está com pressa, ela sai e nem te fala tchau, porque ela está só preocupada com as coisas dela. Isso é uma doença da alma, né? Quem vive com alguém egoísta se sente invisível. Inveja é outro sentimento que nos afasta do amor e continua deixando, né, a nossa alma sem evolução. Então, diz assim: prejudicamos a nós quando nós somos invejosos, porque a inveja nos faz sofrer. E a nossa inveja emite energias destrutivas para aquelas pessoas que têm aquilo que a gente queria ter e não tem. Então, o invejoso, ele morre porque o outro tem a casa mais bonita que a dele. O invejoso, ele tem raiva, que a raiva que está ali embaixo é associada com a inveja. Então, se ele deseja, né, ter um relacionamento bom, e ele conhece alguém que tem um companheiro ou uma companheira, e vive, né, super bem, ele tem raiva e tem inveja, porque o outro é feliz no amor e ele não é. Se a outra pessoa tem um carro que ele gostaria de ter, ele não consegue comprar, ele tem inveja e raiva da pessoa que tem aquilo que ele não tem. Existem pessoas que não vieram para ter filhos, por vários motivos que não são o assunto da palestra. Mas tem muita gente que deseja muito ter um filho e não consegue. Uma vez uma moça passa comigo, ela falou assim para mim: eu tenho tanta vontade de ter um filho, que toda vez que eu vejo uma gestante na rua, no ônibus, eu desejo o mal dela. Porque eu não consigo, né? Então,
o sentimento de inveja e de raiva, ele é muito ligado. Às vezes você deseja um emprego, você estuda para fazer um concurso, o outro passa, você não passa. E aí você fica querendo ter o que ele tem e não consegue. E isso vai gerando uma indignação, uma revolta. E aí as pessoas sabem o que fazem, na maioria das vezes, dizem assim: ah, eu vou viver com os pets, porque ser humano não vale a pena. Porque não é assim? Acreditem que é assim. É assim, né? Medo. Tem muita gente que tem medo de ser infeliz no futuro. Você está vivendo o dia de hoje, você fica, ai, mas se eu não conseguir o trabalho? Ai, mas se eu nunca conseguir um amor? Ai, mas se eu nunca conseguir minha casa própria? Ai, mas será que eu vou morrer sozinho? Será que eu vou ser enterrado vivo? Vive de medo. Medo, né? Então, a gente tem que entender que, pela lei de causa e efeito, que é uma lei de Deus, a gente tem aquilo que a gente merece ter, ou por aprendizado, ou por resgate, né? Então, é melhor a gente evitar esse tipo de pensamento e tirar esse medo do coração, porque nós vamos receber da vida aquilo que nós plantamos. Se no passado plantamos coisas difíceis, vamos receber coisas ruins. Mas hoje nós podemos plantar coisas boas e não ter medo do futuro, porque o futuro é o retorno do presente, né? Quem estava na casa há um ano atrás, aqui assistindo palestra, hoje é o futuro que tanto tinha medo. Concordam? Quem estava aqui há um ano atrás, hoje é o futuro que ele estava esperando. Não é assim? O futuro é sempre a vida lá na frente, e ela é construída a partir do dia de hoje. Então, chegando à conclusão que a maioria de nós tem uma alma doente, né? Como a gente cura a alma? Com psicólogos, psiquiatra, remédios? Sim, em parte, né? Porque os psicólogos ajudam demais. A gente tem um trabalho aqui na casa, né, com 3 psicólogas voluntárias. O psiquiatra te medica e alivia bastante coisa, mas curar não cura. Ajuda muito, mas não cura. Porque, segundo os espíritos, nós só vamos nos curar quando nós conseguimos desenvolver esse sentimento de amor dentro do coração. Porque, à medida que ele vai crescendo dentro de nós, ele vai eliminando tudo aquilo que a gente falou. E aí, agora, a gente vai falar do amor, né? Até a imagem mudou, percebam como clareou tudo? Quando você fala, a energia é tão intensa do amor que até as imagens, elas se modificam, né? É a força que impulsiona a melhoria pessoal e a harmonia do universo. A gente percebe a harmonia do universo geral, né? O amor de Deus, que cuida de absolutamente tudo que acontece no universo. E a gente precisa aprender, entender, a desenvolver o amor, por isso que eu escolhi esse tema, para buscar a nossa cura definitivamente. E Jesus, ele foi muito claro, né? Amar a Deus é o primeiro mandamento, e ao próximo como você ama você. A receita é muito clara: faça para o outro o que você quer para você. O dia que a gente conseguir fazer isso, fazer para o outro o que eu quero para mim, eu consigo desenvolver esse amor que vai matar todos os maus sentimentos e trazer a nossa evolução, né? Então, se vocês são meu próximo hoje, e eu vou fazer uma palestra, eu tenho que me esforçar ao máximo para estudar, para fazer o melhor para vocês. E assim, cada um de nós tem que fazer o melhor para quem está do nosso lado. A lei do amor, como eu já falei, que é uma lei de Deus, né? A gente consegue ler ela no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que é o resumo da doutrina de Jesus, é um sentimento construído através das vidas sucessivas. Não é um sentimento que você fala, a partir de hoje eu vou amar todo mundo. Não é assim que funciona, né? Então, essa lição do Evangelho fala que, no início, quando a gente começa a caminhar nas primeiras encarnações, a gente só tem instintos. Aí, caminhando através das vidas, a gente tem sensações, sentimentos, depois, e o amor é o mais puro dos sentimentos. E vamos, através das vidas sucessivas, desenvolvendo paciência com quem está do nosso lado, principalmente em casa, beleza? Eita! Tolerância,
Né, Luiz? Do trânsito, né? Não é? É, né? Com vizinhos, né? Compreensão com as pessoas difíceis da nossa vida. Empatia, que é sentir o que o outro sente e tentar fazer alguma coisa por ele, né? E a resiliência, que é você superar as coisas difíceis da vida sem dar muito trabalho, né? Às vezes você passa por um momento difícil, quem não passa? A pessoa resiliente é aquela que, em algumas horas, passou. Ela já encontra uma solução, uma saída, alguém vai falar com alguém, toma uma providência. E a pessoa que não é resiliente, ela fica um mês, um ano, 2, entra numa depressão profunda e não supera, né? Ela não é resiliente. Então, ela não confia em Deus, certo? E o amor, acima de tudo, é uma construção. Porque, assim, não é só falar eu amo, eu preciso ter atitudes, né? A lealdade e a benevolência. Será que nós somos leais nas nossas relações? Queria que todo mundo pensasse isso. Uma pessoa leal não trai. Uma pessoa leal não fala mal. Uma pessoa leal não xinga. Uma pessoa leal não fica dias sem conversar. E nem difama a pessoa fora de casa. Né? Então, a gente precisa entender, será que a gente é leal? E aí, não é relação só marido e mulher, não. Eu estou falando de mãe com filho, de pai com filha, de vizinho, de amigo, de primo, de tio, de cunhado, e assim por diante. Será que nós somos leais? Ou a gente finge que gosta, aparentando amizade, né? Principalmente no Natal, né? Todo mundo dá presentinho, lembrancinha, e na semana seguinte comenta tudo que ele comeu na sua casa, tudo que ele bebeu, todas as encrencas que ele arrumou, não é? Será que a gente é leal nas relações? A gente precisa pensar nisso, né? Se nós somos bons. Agora a gente vai falar de laços de amor eternos. Então, nas nossas relações amorosas, verdadeiras, seja com familiar, seja, porque assim, alguns familiares a gente vem já com amor de outra vida. Então, aquele familiar que você ama. Estava falando de amor hoje com o neto, com a minha amiga Sandra. Mas tem um monte de gente que a gente acaba amando por afinidade, né? Graças a Deus, nessa casa, eu posso contar aqui, pelo menos, né, quase a metade das pessoas que eu consegui ter uma relação de amor intensa que eu sei que vai seguir na outra vida, né? Então, o que é um amor eterno? O amor eterno é aquele que, assim, os espíritos dizem que, mesmo que você está vivendo no mundo físico e ele no espiritual, ou vice-versa, onde você estiver, você acha a pessoa. É como se você tivesse um radar que localizasse os amores verdadeiros. Então, você nunca vai perder um amor verdadeiro. Aquele amor que não é verdadeiro, que você não é leal, você vai perder, vai desaparecer, vai viver em outra esfera, em outro mundo espiritual. Mas, né, esses amores eternos, laços eternos, a gente precisa ir adquirindo. Os espíritos falam que, quando a gente voltar para o mundo espiritual, a gente vai ser contado quantos amores nós deixamos aqui. Nós somos reconhecidos pelos laços de amor que a gente deixa quando a gente passa pela vida física. Quantas pessoas te amam? Quantas pessoas você amou? Tem gente que nem responderia para mim, ninguém. Porque o ser humano não é honesto, porque o ser humano é falso, porque o ser humano não tem gratidão. Mas nós também não somos perfeitos, né? Então, a gente precisa ter vínculos que possam, inclusive, nos ajudar quando nós estivermos na esfera espiritual. E, segundo Jesus, amar ao próximo significa, como eu já disse, tratar o outro da forma como gostaríamos, né, de ser tratados, sermos indulgentes. O que é indulgente? É a pessoa que desculpa, perdoa, tolera e compreende, né? Então, você tem que olhar para quem está do seu lado, seja em casa, na rua, no trabalho, ou em qualquer lugar, na praia, onde você estiver.
Ele pode estar no mesmo nível, não estar no mesmo nível de evolução que eu. Ele pode ter tido uma infância difícil, diferente da minha. Ele pode ter sofrido abuso, ele pode ter sofrido violência, ele pode nunca ter estudado, ele pode não saber ler e escrever. Ele não é igual a mim. Tem que entender sempre isso. Porque a gente vai pela aparência, mas a aparência não quer dizer nada, porque só quem vive é que conhece a pessoa. Às vezes a gente vive a vida toda com alguém que não conhece. Vocês concordam? Perfeitamente, né? Então, a gente precisa entender que, igualzinho a gente, gostar das mesmas coisas, das mesmas músicas, ter as mesmas atitudes, gostar do mesmo time de futebol, gostar do mesmo partido político, não é assim. E não é por isso que a gente tem que atirar em todo mundo, porque não é igual, né? Nós temos que ter uma ligação de amor com a espiritualidade, porque sem isso a gente não caminha direito aqui na Terra. Porque sem eles, enfrentar todas as dificuldades de todo dia é bem difícil, né? Quem não tem o hábito de ficar com conexão espiritual, falando com seu mentor, seu guia espiritual, seu anjo da guarda, com Deus, com Jesus, com Maria, ou o santo que gosta? Quem não tem essa conexão, quando está desesperado, vai na igreja, pede oração, vai na casa espírita, pede oração, vê quem costuma rezar, fala, você pode rezar para mim? Estou passando isso, aquilo, né? Então, é uma relação de amor que nós precisamos ter com os espíritos que cuidam de nós. Ninguém está desamparado. Existe, no mundo espiritual, o espírito que fez a nossa programação reencarnatória, né? Então, todos nós, para nascer, temos que ter como se fosse um prontuário, onde as coisas principais da nossa vida estão anotadas. E essa pessoa é um espírito superior, que tem outros que vêm aqui na Terra nos ajudar pessoalmente. Toda vez que a gente está em dificuldade, ele é acionado por nós, através da nossa oração, ou por aqueles que estão aqui perto de nós. Então, a gente nunca pode viver bem sem ter esse amor, né? Sem ter essa conexão. O verdadeiro amor é aquele que permanece sempre, se a ele damos tudo ou se lhe recusamos tudo. Ou seja, quando você ama uma pessoa, ela está do seu lado, você está feliz. Um dia ela resolve ir embora. Pode ser filho, que vai morar, casar, morar não sei aonde, né? Qualquer pessoa. E você continua amando. Isso que é um amor verdadeiro, não um amor que acaba porque a pessoa não está ali mais do seu lado. Quem ama, vai amar onde a pessoa estiver e, como eu falei, quando ela estiver na espiritualidade também. Isso é o amor incondicional, né? E não esperar nada em troca. Outro dia a moça falou para mim, eu já falei 2 vezes essa semana que o meu marido, ele não respondeu nenhuma vez, então eu não falo nunca mais, né? Então, quem ama, ama, né? Não tem essa, mas, né? Não tem o mais, você ama verdadeiramente. A maioria tem esse amor por filho. O Evangelho fala que aqui na Terra, o amor que mais se aproxima do amor verdadeiro é o amor de pai, mãe e filho, né? Se bem que tem alguns casos que existe inimizade, até crime, né? Entre filhos e pais. Mas, diz assim para a gente, passamos a vida esperando o outro dizer que nos ama. Mas ele nem de manhã nem fala que me ama e vai trabalhar, então não me ama. Meu filho saiu, não falou tchau, mãe, saiu correndo, então ele não me ama, né? E nós queremos que a pessoa diga que nos ama, nós queremos que a pessoa sempre lembre de trazer para a gente uma balinha, um chocolatinho, alguma lembrancinha, um bilhete, né? Nós queremos gentilezas, nós queremos receber carinho, mas nós damos? Nós tomamos a iniciativa? Né? Se a pessoa esquecer, né? Pode ser sua irmã, esqueceu do dia do seu aniversário, o mundo acaba. Não é assim? E amigos que fazem eventos e não convidam a gente, né? Às vezes, ele não fez nada,
Ele fez aniversário. O vizinho, que sempre conversa com ele, pegou um bolinho na padaria e levou para ele. E aí tirou uma foto e pôs na rede social. Acabou a amizade de todo mundo. Porque todo mundo fala, olha, ele fez uma festa, nem me convidou. E ele não fez, às vezes, uma festa. Né? Ele só ganhou um bolinho do vizinho. Né? E esse sentimento de amor, quando ele é colocado em prática, quando a gente aprende isso, quando a gente começa a amar, a gente vai curando a alma. Então, lembra da pessoa egoísta? Que só pensava nela, e que quando você está do lado dela, você é invisível? Quando ela aprende a amar, né, o egoísta não se coloca em primeiro lugar mais. O primeiro lugar é da pessoa que ele ama. Percebem? O primeiro lugar para ele é da pessoa que ele ama. Não é mais ele. Não é mais ele o mais importante. Aquela pessoa que é orgulhosa, que se sente melhor que os outros, que se sente acima de tudo, a pessoa que ela ama, ela não se sente mais melhor. Ela quer ser útil àquela pessoa que ela ama. É completamente o contrário, por isso que cura a alma. Porque ele deixa de ser egoísta, ele deixa de ser orgulhoso, o invejoso, né? Em vez dele ficar com raiva porque o outro tem o que ele não tem, ele fica feliz que o outro tem, né? Então, na história da gestante que eu contei, ele não consegue, ela não consegue, mas ela vê a gestante e fala assim, que Deus abençoe, que dê tudo certo, que a criança venha com saúde. Assim é o amor integral, o amor verdadeiro, né? E deixa de ter raiva, né? A raiva acaba, porque ele pensa assim, se ela tem o carro, a casa, o que seja, o amor, um amor de verdade, né? Um companheiro, uma companheira, é porque merece. Se Deus fez assim, é porque a pessoa merece. Não tem as dívidas que eu tenho. Certo? Então, é por isso que cura. Por isso que a palestra chama Amor que Cura. Porque quando você ama, essas coisas desaparecem para você. Né? Quando amamos, nossa consciência fica tão em paz que nós temos certeza que a espiritualidade está provando e o medo acaba. Você não tem mais medo do que vai acontecer. Porque você está amando, fazendo bem aqui, fazendo bem ali, não tendo inveja daquele, não tendo raiva do outro, não sendo egoísta, ajudando no que você pode. E aí, quando você deita, você fala assim, fiz todo o bem que eu podia hoje. Então, eu tenho certeza que a espiritualidade está do meu lado. E acaba o medo. Percebem? Você não tem mais medo, porque você sabe que a espiritualidade vai te ajudar. Né? Então, o amor também vence o medo. E quando vocês vivem com qualquer pessoa, seja um irmão, um primo, um amigo, um marido, uma esposa, que a gente tem certeza que a pessoa gosta da gente, a gente se torna uma pessoa segura. Segura. Porque assim, se eu ficar doente, ela vai me ajudar. Se eu precisar de alguém para me acompanhar no exame médico, ela vai me ajudar. Se eu precisar que me ajude a tomar um banho, ela vai me ajudar. Percebem que quando você tem certeza que alguém gosta de você, você fica seguro? Você não tem mais medo? Algumas pessoas, né, sentem bastante desânimo da vida. E os espíritos falam que quando você está desanimado, é como se a sua alma tivesse desaparecido de você, deixando um lugar vazio dentro de você. Você não tem coragem para fazer nada. É um desânimo que você não tem vontade de levantar, você não tem vontade de se arrumar, você não tem vontade de passear, você não tem vontade de comer, né? E aí eles dizem para a gente assim, a pessoa que se sente assim é porque ela não praticou amor, não tem amor por ninguém, não se sente amado por ninguém, né? E eles dizem que amar também é cuidar. Vocês conhecem a música do Caetano Veloso? Quem ama, cuida. Quem ama, cuida, né? E eles falam assim para a gente, se você se sente desanimado, cuide da sua casa, deixa a casa arrumada, deixa a casa limpa, cuida dos seus pertences, tenha prazer em enfeitar a mesa, seu almoço vai ser arroz e um tomate.
Mas se você puser uma florzinha, se você arrumar uma mesa direito, muda tudo, né? Cuide das suas plantas, né? E quando você tem um lugar bom para viver, você muda a energia do desânimo. Tem pessoas que carregam culpa, porque todos nós já erramos. Às vezes a gente olha para o passado e fala assim, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado daquilo, eu perdi tal pessoa por isso. A gente carrega a culpa, né? Mas o amor acaba com a culpa. De que jeito, né? E diz assim para a gente, a culpa deriva de nossos erros e é um sentimento destrutivo. Quem carrega a culpa sabe. Não temos como voltar no tempo e fazer de novo aquilo que a gente errou, não dá mais. Então, dedique seu tempo em praticar o amor e devagar a culpa vai sumindo. É o mesmo processo, né? Que eu falei agora há pouco, que é assim, toda vez que você é útil, aquele sentimento ruim que você não vai ser protegido some. Tem um monte de criança carente por aí, nos abrigos, na rua, precisando de amor. Tem muitas pessoas idosas, né? Isoladas dentro de casa ou nas casas de repouso. Quantas pessoas precisam de alguém para desabafar, para falar? Quantos familiares precisam chegar a encontrar uma comidinha pronta, uma casa arrumada, uma cama limpa, né? Então, se você se habituar a ter atitude de amor com qualquer pessoa, aquele sentimento de culpa some. Você fala assim, eu errei porque eu sou humano, mas agora eu não estou errando mais, eu só estou fazendo bem. E é como se aquele sentimento de culpa desaparecesse da sua vida. A solidão, quanta gente se queixa de solidão na casa espírita? É muita gente. Solidão na juventude, solidão no casamento, solidão na velhice, né? E os espíritos diziam assim, saia da solidão e vai fazer um trabalho voluntário. Vai fazer um trabalho voluntário para você sair da solidão. Vai a um abrigo de menores abandonados, vai a um hospital fazer um trabalho voluntário, né? Visitar doentes, fazer uma oração pelos doentes, quem é espírita vai dar um passe numa pessoa que está desencarnando, né? Vai visitar um idoso na casa de repouso, ele adora conversar, às vezes não tem familiar que visita, né? Vai servir uma sopa para quem mora na rua, faz 2, 3 pratos de sopa, vai levar quem está na esquina lá com fome. Então, ouvir, né? Deixar a pessoa desabafar e você ouvir. Se você começa a fazer isso, seu tempo fica tão curto, tão curto, tão curto, você tem tanta coisa para fazer que esqueceu que você está sozinho. E as pessoas que você ajuda, elas se tornam pessoas presentes na sua vida. Acabou a solidão. Então, por tudo isso, o amor é a única forma de estar curando todas essas coisas que nós temos de doença da alma. Vocês querem mais amor, né, que um trabalho voluntário na casa espírita? Não é? Dar um passe e saber que a pessoa se sentiu bem porque você ficou ligado a Deus o tempo todo fazendo esse passe. Ou tratamento de cura, que aqui chama trabalho de marca, ou qualquer outra casa, né? Não é só aqui. Aqui a gente, para trabalhar, precisa fazer um curso. Nas outras tem casa que não precisa. Mas vai fazer um trabalho voluntário que acaba a solidão, acaba a culpa, acaba o medo, acaba tudo. Porque você se sente uma pessoa tão útil que você perde o medo das coisas. Nosso exemplo maior, Jesus, a nossa referência moral. A nossa referência moral é Ele. Então, o Evangelho é o nosso roteiro, né? E, através do Evangelho, a gente fica conectado o tempo todo com Deus. Ele fez tudo com simplicidade e sem julgamento. O espírito mais elevado andava com leprosos, não tinha cura à lepra na época dele, andava com criminosos, andava com ladrões, andava com prostitutas, se reunia com todo tipo de gente, sem medo. Porque todos eles, ele fazia o bem que ele podia. O amor é o que o amor faz. Então, dizer eu te amo é fácil. Mandar mensagem todo dia, eu te amo, é fácil. Como você prova que ama uma pessoa?
fazendo alguma coisa por ela. Só assim você prova que ama. E só desse jeito você sabe se a pessoa te ama. Entendeu? Então, quando você faz companhia para a pessoa no hospital, quando você passa a noite com ela, quando ela precisa de uma cadeira de roda e você empurra, quando você vê crianças, né, que precisam do seu carinho, você vai. Então, a prova do amor não são as palavras "eu te amo", mas tudo que você faz pela pessoa, né? O meu marido ainda é assim, do tempo em que abria a porta para a mulher entrar no carro, abria a porta para entrar dentro de casa, ele ainda é assim, né? Mas a maioria das pessoas assim só quando namora, né? Depois entra, bate a porta, a mulher se quiser, não é, Cleide? Não é? Então, gentilezas. Quando a pessoa é gentil com você, ela te ama. Certo? O amor não é como nos sentimos com relação aos outros, mas como nós nos comportamos. Então, não é o que você sente. Às vezes você tem amor e não demonstra. Ou a pessoa te ama e não demonstra, e você perdeu a crença que existe amor, né? O amor é o seu comportamento que diz que você ama. É o jeito que você trata a pessoa. Sem grito, sem palavras ofensivas, sem palavrão, né? Sempre falando, sorrindo. E a pergunta, né, como saber se alguém te ama, é o que ela nos diz, não é o que ela nos diz, é o que ela faz por nós. Indo já, né, para o final, essa imagem está escrito assim, Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Então, eu vou contar uma história que está nessa passagem, já indo para o final da palestra. Um amor que curou, né, um exemplo para vocês. Nós vamos falar de Zaqueu, o publicano. Então, quem que é publicano? O que quer dizer publicano? Na época de Jesus, publicano era uma pessoa que cobrava impostos. Ninguém gosta de pagar imposto até hoje, né? Acho que desde aquele tempo, né? E Zaqueu era judeu e ele prestava um serviço ao Império Romano, que dominava a região na época, e ele tinha que arrecadar dinheiro dos judeus e mandar para o governo romano, sustentá-lo, o luxo do Império Romano. E ele fazia parte dele, como judeu que ele era, cobrava dos irmãos de raça, né? E ficava com uma parte para ele. Se ele tinha que cobrar 300, ele cobrava 400, 100 para ele, e assim ele foi ficando rico, ficando rico, ficando rico. Ele era chefe dos publicanos na cidade de Jericó. Já falei, era odiado pelo povo e considerado uma pessoa pecadora, porque ele roubava também. Além de cobrar dos irmãos de raça, ele ainda era considerado ladrão. Ele ouvia falar de Jesus, mas não que ele quisesse gostar de Jesus ou admirar Jesus, ele tinha curiosidade, porque falavam que Jesus fazia cura, Jesus fazia isso, aquilo, e ele falava que queria conhecer. E a Bíblia fala, o Evangelho fala que ele era um homem bem pequeno de altura, um homem bem pequeno, né? E Jesus vivia carregado de gente, e ele falou assim, bom, se eu vou ficar no meio do povo, eu não vou conseguir ver Jesus. Então, o que ele fez? Em frente à casa dele tinha uma árvore, que o Evangelho fala que era uma figueira, chamada sicômoro, né? E o que ele fez? Ele ficou assim, ele ficou esperando o dia que Jesus ia passar na rua dele. Ele subiu no sicômoro, ficou lá no alto. Como ele era pequeno, a hora que Jesus passasse, ele ia ver Jesus, ia matar a curiosidade, né? E quando Jesus ia passando, sem olhar para cima, na imagem está olhando, né? Mas Jesus só levantou a cabeça quando chegou embaixo da árvore, olhou e falou assim, Zaqueu, desce depressa, que eu vou ficar na tua casa. Imagina o susto. Se fosse eu tinha caído da árvore, né? Ele levou um susto tão grande, ele desceu rapidinho, e Jesus entrou na casa dele, né? Ele sabia que era um pecador. Imagina você ter um monte de culpa, e um homem como esse entrar na sua casa. Como você se sente, né? Mas Jesus amava Zaqueu, porque Jesus entendia que aquelas coisas que ele fazia é um tempo de evolução, igual a gente que faz coisas erradas e muda,
né? E quando Jesus olhou para ele sentiu uma culpa, um arrependimento de tudo que ele tinha feito, né? E Jesus olhou para ele com todo o amor, todo o carinho. Então, ele pensa assim, poxa, um homem desse entrou na minha casa, a casa de um pecador. Aí ele vira e fala assim para Jesus, que metade do que ele tinha de dinheiro ele ia distribuir para os pobres. E as pessoas que ele lembrava que tinha roubado, ele ia devolver 4 vezes o que ele roubou, né? Então, Jesus fala para ele assim, ó, hoje a salvação entrou nessa casa. E Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido em Zaqueu, rompendo todos os preconceitos daquela época, porque ninguém podia imaginar, quem acompanhava ele, quem era apóstolo, discípulo, que ele pudesse entrar na casa daquele homem pecador, né? Então, ele fez aquilo por amor, e Zaqueu retribuiu dessa forma. Né? Então, Jesus sabia os erros de Zaqueu, mas amava ele. E esse amor despertou a cura da alma de Zaqueu. E quando ele deu metade dos bens e restituiu o que ele tinha roubado 4 vezes, ele encontrou a cura da alma dele, por amor. Porque daí ele passou a amar as pessoas que ele tinha feito mal, né? O amor de Jesus curou a alma de Zaqueu. O amor de Zaqueu por Jesus foi a salvação dele. E na salvação ele passou a amar o próximo. Algumas tradições antigas dizem que depois ele se converteu ao cristianismo. E ele deixou aquela vida de publicano, de cobrador de impostos. E quando Judas se suicidou, não sei se todo mundo sabe que Judas se suicidou, depois de entregar Jesus e Jesus ser crucificado, ele consta que ele não tinha a intenção que Jesus fosse morto. Ele só queria o dinheiro, as moedas de prata, né? Mas aconteceu de Jesus, ele achava que Jesus ia se livrar daquilo, porque ele fazia milagre e pronto, né? Quando ele viu o que aconteceu, ele se arrepende, vai e se enforca, né? E eles eram numerólogos, os judeus são numerólogos até hoje, 7, 12 e outros números. Então, com a morte de Judas, ficaram 11. Faltava um. Foi feito um sorteio e ganhou o Zaqueu, que virou Matias, porque quando você trocava de crença, você trocava de nome. Então, Zaqueu virou Matias e foi o 12º apóstolo. E os livros dizem que depois ele foi Bezerra de Menezes, aqui na Terra, que viveu no Rio de Janeiro, né? Ele teve outras encarnações, mas, enfim, a última. Bezerra de Menezes foi Matias, o apóstolo escolhido que antes era Zaqueu, né? Para substituir Judas. Essa identidade espiritual destaca a sua jornada de missão cristã, reencarnado posteriormente no século XIX, aqui no Rio de Janeiro, como Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. E, se a gente olhar a vida do Dr. Bezerra, é bem a cara de ter sido Mateus mesmo. Mateus não, Zaqueu, né? Por quê? Como Zaqueu roubava, Bezerra de Menezes, ele tirava dele para ajudar os doentes. Quem já viu a vida dele, né? E a família dele tinha muitos filhos, a família dele passava necessidade. Ele deixava de atender um filho doente para atender o filho de uma pessoa carente, né? E quem assistiu o filme, ou sabe da vida, teve uma vez que a criança estava muito doente e precisava de um remédio caro e a mulher, a mãe, não conseguia comprar. Ele deu o anel de formatura, que naquele dia era tudo que ele tinha, para ela comprar o remédio, né? Então, Jesus é o amor que curou Zaqueu e pode curar nós, né? E aquele slide que eu tinha posto assim, ó, vou hoje na sua casa, é o que ele falou para Zaqueu. Aí eu vou convidar o Rubens para ajudar a gente, né, para encerrar. Eu tô falando para vocês, né? Ele vai cantar a música do Zaqueu. E eu queria que quando vocês acompanhassem, porque eu sei que todo mundo aqui sabe a letra, né? Vocês sentissem Jesus entrando na casa de vocês, que é a alma, né? E as coisas que vocês sentem que precisam ser curadas, pensassem nisso na hora da música, tá bom? Vamos lá, Rubens. Bom dia, gente. Bom dia.
Quantos ensinamentos hoje, né? E eu tenho mais um referente a essa canção, que Zaqueu subiu na árvore, né, para ser visto, né? Se a gente quiser ser visto por Jesus, a gente também tem que se elevar. Ou seja, vamos evoluir. A gente sempre estando elevado espiritualmente, moralmente, Jesus vai nos enxergar também. Não é isso, dona Neuza? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção. Para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção. Para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Quero ver. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida. Mexe com as nossas estruturas e sara todas as nossas feridas. Me ensina a ter essa santidade, porque eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior.
faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Obrigado. Obrigado. Vamos pedir que Ele faça esse milagre em nós, não é isso? Parabéns, dona Neuza, pela palestra. Obrigada. Então é isso, gente. Acho que o recado foi dado, né? E assim, a gente consegue desenvolver se a gente quiser, né? Sempre lembrando que nós vamos ter, né, que prestar conta dos amores que nós deixamos aqui, que a gente não entre em solidão no plano espiritual. E nós vamos entendendo que não é falar que ama, é demonstrar que ama. Assim a gente vai conseguindo, provando na vida e criando amores na eternidade. Tá bom? Um beijo, obrigado por ter me ouvido. Que Deus abençoe vocês todos. Gratidão. Obrigada. Gratidão.